Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. O Emerson vai compartilhar com a gente o nosso trabalho do nosso grupo. Tá tudo bem, peço licença aqui. Então, vou compartilhar aqui o trabalho e eu peço, por favor, Fernanda, que você me avise quando estiver aparecendo. Ok. Tá aparecendo já? Agora sim. Então, tá bom, fique à vontade. Pessoal, este trabalho é da disciplina de espectroscopia, né? Fundamento em espectroscopia. E se refere à nossa apresentação ao módulo de espectroscopia de massas. O nosso tema é sobre os sulfurados. Os integrantes deste grupo são o Emerson, eu sou a Fernanda e a Nicole. A Nicole não poderá participar dessa apresentação, pois houve alguns problemas familiares. Pode passar. Bom, para a nossa introdução, vamos falar um pouco dos compostos sulfurados de modo geral. Eles podem levar o nome tanto de compostos sulfurados quanto de tiocompostos. Tiocompostos, esse prefixo tio, ele vem do latim, que quer dizer enxofre. E compostos sulfurados, nós temos a palavra sulfurados, que vem do inglês, que significa enxofre. Então, nós temos dois nomes para falar da mesma coisa. E qual que é essa coisa? A gente já sabe que tem enxofre. O químico não é nada criativo, né? Venhamos e convenhamos, as palavras dizem muito. Esses compostos, eles são compostos, né? Que apresentam um ou mais em átomos de enxofre e estão ligados a uma cadeia carbônica. Para a nossa introdução, nós gostaríamos de dar um exemplo de um composto sulfurado. Esse composto é o 2-cloretil-sulfanil 2-cloretano. Este é o gás de mostarda. Nós escolhemos, né, este exemplo para poder relacionar a um caso histórico. Esse gás de mostarda demorou um tempo para ser desenvolvido e aperfeiçoado. Então, houve uma construção nesse momento de desenvolvimento do gás de mostarda por vários cientistas. Por fim, este foi usado como arma química durante a Primeira Guerra Mundial pelo exército alemão contra os seus inimigos. Bom, o que esse gás de mostarda ele faz, né? Ele causa asfixia nas pessoas, então foi o que aconteceu com os soldados, né? Em um primeiro momento, 5.000 soldados morreram e outros mais ficaram com sequelas. O contato com esse gás de mostarda pode causar mutações, câncer, feridas, irritações. Aqui também a gente colocou uma imagem da super interessante para ilustrar esse momento histórico, né? Além disso, aqui embaixo nós trouxemos algumas representações dessa molécula, que para o senso comum é o gás de mostarda, mas para a gente tem outras nomenclaturas e representações. Pode passar. Aqui nós trazemos outros tipos de compostos sulfurados. Então, nós temos o tioéster, o sulfoóxido, o tiofenol, tiol, sulfona, tiocetona. E perceba como o químico realmente não é criativo, né? Então, tiocetona, tioenxofre, cetona. A gente aprendeu lá do ensino médio, terceiro ano, né? Como são esses grupos funcionais, cetona, álcool, éter. Então, é só basicamente você substituir o que você aprendeu lá no ensino médio, aqui por enxofre. Pode passar, por favor. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o que viemos dizer, né? Sobre a espectroscopia de massas.
Para a espectroscopia de massas acontecer, os compostos, eles devem ser fragmentados. Essa fragmentação, ela acontece por meio de um bombardeio de um feixe de elétrons com uma energia, uma alta energia. E essa alta energia vai causar a fragmentação de moléculas. Assim, nós vamos conseguir medir as massas, né, dos fragmentos e depois a gente faz a reconstrução da molécula. Bom, além disso, aqui é interessante falar que os isótopos são importantes para esse momento. Nós colocamos algumas propriedades aqui do enxofre, como número atômico, massa molar, ponto de fusão, ponto de ebulição, mas o importante aqui, na verdade, é falar sobre o isótopo do enxofre 34, que ele apresenta o M+2. E esse M+2 que vai descrever, vai ser importante quando a gente pensar lá no espectro. Então, a capacidade de determinar as razões isotópicas de diferentes elementos em uma mesma molécula vai permitir a criação de uma impressão digital das moléculas, utilizando a variável mais estável. Então, aqui é basicamente isso que eu gostaria de trazer. Acho que vai ficar mais claro com o passar do tempo. Pode passar. Bom, falando então, né, em passar do tempo, ficar mais claro e coisas do tipo, eu quero mostrar para vocês aqui, nessa etapa do trabalho, eu queria mostrar para vocês alguns mecanismos e também alguns espectros que, como a Ananda já havia mencionado para vocês, se torna-se como a identidade, a identificação desses compostos sulfurados. Então, o primeiro mecanismo que nós temos, em uma forma geral, né, pessoal? Eu coloquei algumas corzinhas aqui no mecanismo, porque eu não sei se vocês vão ver a minha setinha quando nós estivermos apresentando, e devido à nossa conexão de internet, nós ficamos com medo de não conseguir apresentar isso na hora. Nós temos um mecanismo, então, que um grupo, aqui no nosso lado direito, um elétronzinho sai de uma ligação e vem para um grupo R, do qual é eliminado da nossa molécula. Esse grupo, então, vai formar um grupo com um enxofre que tem a carência de um elétron. Ele tem uma carguinha positiva envolvida ali no nosso meio. Então, por um rearranjo molecular, né, nós acabamos tendo o carbono com a sua carguinha positiva, visto que esse composto, representado aqui à direita da nossa tela, ele se comporta melhor em relação à carga positiva do que o próprio enxofre. Então, trazendo um exemplo da fragmentação, da clivagem do tipo alfa, eu trouxe aqui uma dessas fragmentações do nosso grupo etanotiol. Como a Ananda já disse, né, químico é super criativo, porém não com os nomes. Então, moçada, nós temos aqui um grupo do etanotiol que tem massa molecular igual a 62, né? E eu tenho dois mecanismos propostos do qual nós poderíamos estarmos vendo nessa fragmentação. O primeiro mecanismo, representado pela seta em azul, com a liberação do grupo SH, vai estar formando um composto que no espectro de massa ele não é visível. A razão massa-carga dele é igual a 29. Porém, o mecanismo representado pela setinha vermelha, ele gera um composto em que há um rearranjo da nossa molécula, como demonstrado aqui no slide anterior, e esse rearranjo, então, dá uma razão carga-massa que acaba sendo detectada no nosso espectro de massas, beleza? Então, a nossa razão carga-massa, pelo mecanismo exposto em vermelho, ela consegue ser detectada no espectro de massa para esse componente, né? Porque ele possui, né, esse mecanismo que está na setinha vermelha, possui sinal em M+2.
Então, moçada, demonstrando aqui o espectro do etanodiol, né? Ele é o espectro que é obtido para identificação desse composto, né? Lá pelo aquele site do CAS que Elvésio havia sugerido para nós. Bom, um segundo tipo de mecanismo que eu queria mostrar aqui para vocês é o mecanismo com a clivagem alfa, seguida de um rearranjo. Então, pelo mecanismo aqui proposto, né, galera, como nós estamos vendo aqui, sem querer apertei aqui, como nós estamos vendo aqui representado nesse mecanismo pelas setinhas azuis, nós temos a liberação de um grupo CH3, representado aqui em amarelo, e pelo um rearranjo da molécula, nós geramos um componente que vai ter um carbono com carga positiva, conforme o mecanismo que está sendo proposto nessa telinha para vocês. E um outro mecanismo que nós temos aqui é o mecanismo da clivagem indutiva. Nesse mecanismo de clivagem indutiva, note que nós temos um fluxo de elétrons migrando para um grupo do enxofre, com a liberação de um grupo R enxofre. E aí nós temos um carbono com carga positiva na extremidade da nossa molequinha. Para tentar, né, para nós vermos como que as aplicações desses pode ser, né, mais usual, digamos assim, trago aqui para vocês alguns exemplos, como a fragmentação do sulfeto de dipentila, né? Esses nomes são um pouquinho aqui complicados de falar. Então, note, pessoal, que nessa fragmentação do sulfeto de dipentila, ficou meio pequenininho, reconheço aí, mas nós temos uma razão, massa-carga igual a 70. Na primeiro mecanismo proposto, pela setinha que está aí, marcada em verde, né? Então, ele é detectado no espectro de massas. Partindo, né, do nosso sulfeto de dipentila, é esse mecanismo, é essa molequinha que tem um círculo marcado aqui nela. Para facilitar o nosso enxergar, eu vou tirar esse círculo e nós conseguirmos enxergar o mecanismo de uma forma um pouco melhor. Então, moçada, note que aqui na setinha de verde, nós vamos estar gerando um composto com carbono de extremidade, né, com carga positiva na extremidade. E a razão, massa-carga, é igual a 70. Os mecanismos propostos nas setas que estão em vermelha do nosso sulfeto de dipentila, ele vai gerar um composto com razão massa-carga de 117, que pode haver outro mecanismo ali dentro e formar, assim, compostos com razões massa-carga igual a 61 e compostos com razões massa-carga igual a 47. Ainda partindo do sulfeto de dipentila, nós também conseguimos, pelos mecanismos que são propostos, gerar um composto com razão massa-carga igual a 103. Beleza? Pessoal, eu estou indo um pouquinho mais ligeiro por causa do nosso tempo aqui na apresentação do trabalho. Bom, então, esse daqui é o espectro de massas para o composto do sulfeto de dipenila, né, que tem massa molecular de 164, e todos os picos aqui é a intensidade que é identificada a partir dessa fragmentação proposta nos mecanismos. Bom, por falar em fragmentação proposta, quero trazer um exercício aqui para vocês, né, para vocês tentarem fazer os compostos gerados a partir da fragmentação do isopropil-pentil-sulfeto, cuja sua massa molar é de 146, e fazer, né, no site que o Elvésio passou para nós, o espectro de massa dessa substância. Então, está aqui a molequinha em questão. Bom, então, pessoal, já sendo mais ligeiro por causa do tempo, respondendo aqui a nossa pergunta, né, a fragmentação dessa molécula composta, né, que está aqui destacado em vermelho, sua massa molar de 146, ela vai nos gerar 3 subprodutos a partir da sua fragmentação, onde nós teremos um produto número 1, com razão massa-carga de 131, com enxofre com a massa positiva. O produto 2, que nós vamos ter um carbono central de carga positiva, razão massa-carga igual a 43, e um produto 3, com razão massa-carga igual a 131,
com a carga positiva no enxofre da extremidade. À direita da nossa tela, nós temos então o espectro de massa para esse composto, igual ele pedia também no nosso exercício. Bom, moçada, eu vou passar a palavra para a Ananda agora, para ela falar um pouquinho para nós sobre o artigo. Sim, pessoal, vou dizer que é um desafio, né? Pegar um artigo em inglês e traduzir, já que não somos tão fluentes, mas espero que eu consiga passar o máximo de informação plausível e que faça sentido nesse momento, tá bom? Então, o artigo, a gente vai disponibilizá-lo, né, após, se vocês quiserem. O título dele é Metilação Seletiva de Sulfeto sem Petróleo para Eletropulverização, Análise e Espectroscopia de Massa de Ionização. Pode passar. Bom, esse artigo ele vai trazer uma introdução problematizando um pouco problemas ambientais. Ele vai falar que compostos de enxofre precisam ser eliminados das frações de petróleo. Por que isso? Porque com a queima de compostos de enxofre, eles com a queima do enxofre, né, vai se liberar óxidos de enxofre, e a queima desses óxidos de enxofre vão favorecer a chuva ácida, que é um problema ambiental. Além disso, determinados compostos de enxofre são prejudiciais à mecânica de alguns automóveis, então passa a ser algo importante aí para a indústria, né? Um catalisador, por exemplo, que seja mais eficaz, já que normalmente quanto mais óxido tiver, né? Nesse óxido de enxofre tiver nesse petróleo, mas esses catalisadores vão ser corroídos, tanques e equipamentos. A EFRX, ela é capaz de detectar a presença do enxofre, mas não é possível distinguir os arranjos moleculares. Então, nessa situação, a espectroscopia de massa, ela vai ser importante. O artigo em tela, ele vai apresentar um método para destilação desses sulfetos. O método, ele vai utilizar o CH3I sem a presença de AgBF4, produzindo íons sulfônicos a partir de sulfetos. Além disso, o método proposto no artigo foi avaliado a partir de amostras conhecidas e retiradas em determinadas regiões, das quais o processo de elaboração de sulfetos deu-se a partir do tiofenol, onde utilizou-se reação de eliminação. Como metodologia, esse artigo vai trazer, falar de algumas análises que foram realizadas. Entre elas, sulfeto de diesel, gasolina a vácuo, petróleo bruto e resíduo de destilação sob pressão atmosférica. Pode passar. A fração de óleo de destilação a vácuo, a fração de destilação a diesel na temperatura entre 180 e 350. Além disso, após houve análise de resíduo de pressão atmosférica e também petróleo bruto com baixo teor de enxofre. Pode passar. Tá sem áudio. Desculpa, eu estava falando com o microfone desligado. Eu quero discutir aqui nesses momentos finais um pouquinho aqui dos resultados, né, como a Ananda trouxe para nós, né?
Como ela mencionou, né, na introdução desse trabalho, a espectroscopia de fluorescência de raio-x, a FERX, ela consegue detectar que há a presença de enxofre e que esse enxofre ele pode ser prejudicial, sobretudo na indústria automobilística. Mas a fluorescência de raio-x ela não consegue detectar qual que é a estrutura da nossa molécula. Então daí que entra a espectroscopia de massa. Nesse caso aqui, os resultados que eu tirei do próprio artigo, como referenciado aqui na parte de baixo, né, ele traz que os sulfetos eles foram devidamente metilados com a adição do composto CH3I. Então, cada um desses picos, em determinada proporção de massa-carga, corresponde a algo sendo identificado aqui em nossa molequinha. E essa análise, né, pessoal, essa análise seletiva que foi feita aqui, então, né, ela é relacionada para o enxofre, né, na espectroscopia de massa. Então, cada composto, ele tem, né, cada espectro do enxofre, ele tem um pico conhecido, né, só que ele não consegue ser, né, como está escrito aqui no textinho do lado, prontamente ionizado, né, pelo método da ESI, porque os íons positivos ou negativos presentes nessas cargas, nessas fragmentações, não possuem polaridades suficientes de serem identificadas, né? Como a Ananda já falou, nós vamos depois podemos disponibilizar o artigo, não sei se nós vamos conseguir baixar, porque ele consegue ser retirado pelo portal da CAPES, mas nós podemos disponibilizar a nossa apresentação com a nossa referência para vocês darem uma lida depois no artigo com mais calma. Vale muito a pena, ele traz algumas coisas bem interessantes. E por fim, pessoal, quando os chineses, né, que escreveram esse artigo, eles foram trabalhar com esse tipo de composto, com esse tipo de espectro, precisou de uma tabela para fazer algumas conversões. E essas conversões, né, elas são as conversões do enxofre no modelo da metilação do iodeto de metila, né, sem um agente promotor, conforme está representado aqui para vocês. Bom, pessoal, então essa daqui foi a nossa referência, né, que nós utilizamos aqui na apresentação do nosso trabalho, tá? Para quem tiver depois curiosidade, está lá no portal da CAPES, vale muito a pena dar uma olhada. Agradeço, né, e mais uma vez reforço que por problemas familiares a Nicole não pôde estar presente, mas ela nos ajudou aqui na montagem do trabalho. Tudo bem? Muito obrigado a todos e a todas, muito obrigado, Elvésio, e até daqui a pouco na aula síncrona.